Era mais um dia comum para os seguidores do bispo Bruno Leonardo. Como de costume, ele se conectava nas redes sociais para mais uma de suas transmissões ao vivo. No entanto, naquele dia, algo estava diferente. Antes de dar sua saudação inicial, o bispo permaneceu em silêncio, como se travasse uma luta interna, como alguém que sabe que o peso do que está prestes a dizer pode mudar tudo. Seu olhar estava fixo, sério, e o ambiente ao seu redor parecia carregar algo mais profundo, algo maior. Não havia música de fundo, nem aquela leveza de outros dias. O que existia ali era o silêncio, um silêncio que gritava, que dizia mais do que 1000 palavras. O tempo parecia estar suspenso, como se o mundo ao redor esperasse, contido, por algo que estava prestes a acontecer. Foi nesse momento que, sem aviso, o bispo respirou fundo e pronunciou o nome que fez o chat parar: Valdomiro. De repente, o vídeo se encheu de comentários incrédulos. Será o Valdomiro que estou pensando? Eu sabia que isso viria à tona um dia. O que aconteceu em seguida ninguém poderia prever. Não foi um ataque, nem um julgamento. Não foi um elogio, mas uma verdade que ninguém imaginava ser dita por Bruno Leonardo, um líder respeitado, conhecido por sua prudência e equilíbrio. A live, que começou com pouco mais de 1000 pessoas, de repente saltou para 3000, em questão de segundos. E em 5 minutos, eram quase 10.000 espectadores assistindo em tempo real, todos com o coração acelerado, sabendo que algo grande estava por vir. O silêncio pairava novamente. O bispo, com a voz embargada, começou a compartilhar algo pessoal, sem entrar em detalhes, mas deixando claro que carregava aquela verdade por muito tempo. Ele havia lutado contra si mesmo, pediu direção a Deus, orou, jejuou, esperando o momento certo. E agora, esse momento havia chegado. Mas o que seria? O que ele tinha para dizer? O que se passava por trás de suas palavras? A curiosidade tomava conta, e o chat explodia com perguntas. Ele não falaria daquele nome à toa, todos sabiam disso. Com uma firmeza serena, o bispo afirmou: não estou aqui para sensacionalismo. Estou aqui porque há coisas que não posso mais calar. E, nesse exato momento, a tensão no ar se intensificou. Os comentários não paravam de chegar, e as perguntas se multiplicavam. Será que ele vai expor algo grave? Será uma reconciliação ou um rompimento? Ninguém sabia ao certo, mas o que era evidente era que o bispo estava prestes a revelar algo de uma seriedade imensa. Após meses ponderando, ele explicou: havia chegado ao ponto de não poder mais guardar aquela verdade. Pessoas ligadas ao nome mencionado haviam o procurado, enviado mensagens, alertas, e ele sabia que precisava fazer o que era certo diante de Deus. O que eu tenho para dizer hoje vai mudar a forma como muita gente vê as coisas e pode custar caro, disse ele, e essa frase causou calafrios em todos os que estavam assistindo. O vídeo começou a ser compartilhado em grupos de WhatsApp, nas redes sociais e em comunidades de fé. Pessoas, até mesmo aquelas que não o seguiam, estavam curiosas, querendo saber o que estava acontecendo, o que estava sendo revelado. Mas, com sabedoria, o bispo preferiu manter o mistério por mais algum tempo. O que ele havia de revelar não era algo pequeno. Era algo sério, algo que precisava ser ouvido com discernimento e um coração aberto. A tensão aumentava à medida que o relógio marcava os minutos e mais pessoas se conectavam. O bispo ficou em silêncio, olhando fixamente para a câmera, como se enxergasse além da tela. Respirava fundo, movia lentamente as mãos sobre a mesa, e então, levantando os olhos, disse: antes de falar, preciso explicar por que demorei tanto para fazer isso. Milhares de comentários pipocaram no chat. Fala, bispo. Estou aqui até o fim. Todos sentiam que algo transformador estava prestes a ser compartilhado. O bispo, com uma sinceridade imensa, começou a narrar uma sequência de acontecimentos que o levaram a tomar essa decisão. Uma decisão difícil, mas necessária. Ele contou sobre momentos de angústia espiritual, noites sem dormir, uma luta contra o chamado que tentava evitar. Ele revelou que por várias vezes preparou sua palavra, mas na última hora engavetou, com medo. Não de retaliação, mas de não estar no tempo certo de Deus. Não se tratava de escândalo. Não se tratava de fofoca. Era algo maior. Algo que havia ultrapassado uma linha.
Essa frase ecoou profundamente nos corações de todos que assistiam. Cada palavra do bispo estava carregada de peso e verdade, e isso só aumentava a expectativa. O mistério estava no ar, e, com ele, a sensação de que todos estavam prestes a vivenciar algo muito maior do que haviam imaginado. Agora, eu te pergunto, você está pronto para ouvir o que há por trás do silêncio, para se deixar tocar por essa história de coragem e verdade? Deixe nos comentários a sua opinião, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso, e lembre-se, grandes transformações começam quando decidimos fazer o que é certo, mesmo quando o caminho parece incerto. Junte-se a nós nesta jornada e siga para mais histórias que inspiram e transformam. A tensão na transmissão estava palpável, como se o ar ao redor estivesse carregado de um peso espiritual. O que poderia ser tão grave, tão intenso, que fazia um líder espiritual tão respeitado como o bispo Bruno Leonardo lutar contra suas próprias emoções? O nome de Valdomiro estava no centro dessa história, mas a pergunta que pairava no ar era: por que ele? O que esse nome representava de tão profundo para causar noites de angústia e incerteza em alguém como Bruno, um homem conhecido pela sua seriedade e equilíbrio? O bispo, em um momento de total introspecção, interrompeu a fala. Sua cabeça baixou, e uma pausa longa tomou conta do ambiente. Ele pegou a Bíblia que estava ao seu lado, abriu-a lentamente, mas não leu em voz alta. Apenas tocou as páginas, como quem busca consolo em um momento de dor. Eu pedi 3 confirmações a Deus. As 3 vieram no mesmo dia, e todas apontavam para o mesmo nome. Ele revelou com um tom que parecia carregar anos de peso. O nome não era por acaso. A verdade que ele estava prestes a compartilhar era algo que não poderia mais ser ignorado. O público, que já estava completamente envolvido, agora parecia fazer parte daquela confissão coletiva. Era como se todos tivessem sido convocados para testemunhar algo que não era apenas uma fala, mas um desabafo, um clamor, uma convocação espiritual. A live, que inicialmente atraíra um público fiel, agora estava sendo compartilhada por pessoas que nunca tinham assistido a uma pregação do bispo Bruno. Até os críticos se sentaram para ver o que estava acontecendo, porque algo estava claro: o clima não era de confronto, mas de verdade. Um detalhe chamou a atenção durante toda a transmissão: Bruno Leonardo evitava usar o sobrenome Santiago. Ele simplesmente dizia Valdomiro, o que aumentava ainda mais a dúvida entre os espectadores. Será que ele está falando do Valdomiro que todos pensamos? Ou está tentando preservar a identidade dessa pessoa, mesmo revelando algo tão grave? As perguntas não paravam de surgir, e o suspense só aumentava. Foi então que o bispo fez um pedido que tocou fundo em todos que estavam assistindo. Eu quero que você que está ouvindo isso agora, comente aqui o que sente no coração. Eu preciso saber se você também já sentiu esse peso, se alguma vez algo te perturbou e você teve medo de falar. Comente, pode ser só uma palavra. Isso me ajuda e ajuda outras pessoas a entenderem que não estão sozinhas. Os comentários começaram a aparecer em um fluxo constante, como uma corrente de apoio. Bispo, estou contigo, eu também já vivi isso, sinto que essa palavra é para mim. E ao perceber que havia tocado os corações de tantas pessoas, Bruno Leonardo fez uma pausa, sentindo o impacto de cada palavra que acabará de compartilhar. Então, com uma serenidade imensa, ele disse: o que eu vou revelar, se Deus me permitir, vai chegar a todos. E talvez, depois disso, algumas portas se fechem. Mas eu prefiro andar na verdade do que me esconder atrás do silêncio. E assim, ele se calou novamente. O silêncio estava mais pesado do que nunca. Cheio de expectativa, de dor, mas também de amor. Era como se o mundo estivesse aguardando uma revelação que poderia mudar tudo. O clima era tão carregado que a imagem do bispo tremia levemente, não por falha na conexão, mas pela intensidade emocional de suas palavras. Ele estava segurando seu celular com firmeza, mas sua voz estava visivelmente abalada a cada frase interrompida. O suspense estava no ar, e os espectadores, com seus corações apertados, não sabiam o que esperar. Mas uma coisa era clara: algo enorme estava prestes a ser revelado. Tem coisa que Deus mostra e a gente não quer ver, mas chega uma hora que não dá mais para fugir. Essas palavras ecoaram no coração de cada um. O chat explodiu. Fala logo, bispo. Quem mais aí tá com o coração apertado? Comenta: eu tô aqui até o fim.
E você, que está assistindo agora, sente o peso dessa palavra? Sente que algo está sendo tocado em seu coração? Deixe um comentário com uma palavra de fé. Isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Escreva: eu estou firme com a verdade, ou bispo, oro com o Senhor. E se algo no seu coração já foi tocado, compartilhe este vídeo. Porque, como o bispo disse, às vezes a verdade chega quando menos esperamos, e ela tem o poder de transformar tudo ao nosso redor. A verdade está prestes a ser revelada. Não desista de ouvir até o final, pois o que vem a seguir pode mudar sua vida para sempre. A tensão era palpável, uma energia densa que preenchia cada canto da transmissão. O que havia por trás de tudo isso? O nome Valdomiro estava no centro da história, mas o que ele representava de tão grave para levar um líder espiritual, respeitado por tantos, a perder o sono em noites insones? O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Em determinado momento, o bispo Bruno Leonardo interrompeu sua fala. Seus olhos desceram para o chão, e uma pausa longa tomou conta do ambiente. Ele pegou a Bíblia que estava ao seu lado e, com as mãos trêmulas, abriu as páginas. Não disse nada. Não leu um versículo. Apenas tocou as páginas, como quem busca consolo em um momento de dor. Ele sabia que estava prestes a compartilhar algo profundo, algo que não poderia mais ser mantido escondido. Eu pedi 3 confirmações a Deus. As 3 vieram no mesmo dia, e todas apontaram para o mesmo nome, revelou ele. Ali, naquele momento, a tensão aumentava, como se o próprio ar estivesse carregado de algo muito maior. O público que já estava envolvido agora parecia ser parte daquela confissão. Não era apenas uma fala, mas um desabafo, um clamor, uma convocação espiritual que tocava o coração de cada um. A live começou a ser compartilhada por pessoas que nunca haviam assistido uma pregação do bispo Bruno. Até os críticos, que geralmente se mantinham afastados, se viram atraídos pela verdade que transbordava no ar. O que estava sendo dito não era um confronto, mas uma revelação. Durante toda a transmissão, um detalhe chamou a atenção: Bruno evitava usar o sobrenome Santiago. Ele falava apenas Valdomiro. Isso gerou ainda mais dúvidas no público. Será que ele está falando do Valdomiro que todos pensamos? Será que ele está tentando preservar a pessoa, mesmo diante de algo tão grave? As perguntas se multiplicaram, mas o bispo não cedeu. Ele, com calma, fez um pedido que tocou ainda mais fundo. Eu quero que você que está ouvindo isso agora, comente o que sente no coração. Já sentiu esse peso? Alguma vez algo te perturbou, e você teve medo de falar? Comente. Pode ser só uma palavra. Isso me ajuda a entender que vocês não estão sozinhos. Os comentários explodiram em uma corrente de apoio. Bispo, estou contigo, eu também já vivi isso, sinto que essa palavra é para mim. Ao perceber que suas palavras estavam tocando profundamente os corações daqueles que o assistiam, Bruno fez uma pequena pausa e, com o coração apertado, disse: o que eu vou revelar, se Deus me permitir, vai chegar a todos. E talvez, depois disso, algumas portas se fechem. Mas eu prefiro andar na verdade do que me esconder atrás do silêncio. O silêncio tomou conta novamente, agora mais pesado do que nunca. Era um silêncio quase insuportável. Mas não era apenas de expectativa. Era um silêncio de dor, de amor e, acima de tudo, de algo espiritual. Era como se o mundo inteiro estivesse aguardando o que viria a seguir. A promessa ficou no ar, o suspense aumentou, e o mundo espiritual parecia estar se movendo ao redor daquela transmissão. O tempo parecia ter parado. O bispo, visivelmente abalado, segurava seu celular com firmeza, mas as mãos tremiam. Cada frase interrompida, cada pausa que ele fazia, só aumentava a tensão. Ele não dizia exatamente o que sabia, mas as palavras que falava deixavam claro. O que estava prestes a ser revelado era algo enorme, algo grave, algo que transcende o físico. Era espiritual. Tem coisa que Deus mostra, e a gente não quer ver. Mas chega uma hora que não dá mais para fugir, ele disse. E aquelas palavras caíram sobre o público como um raio. O chat explodiu. Fala logo, bispo. Quem mais está com o coração apertado? Comenta: eu estou aqui até o fim.
E você, que está assistindo agora, sente o peso desta verdade? Algo no seu coração já foi tocado? Se sim, deixe um comentário com uma palavra de fé. Isso ajuda a espalhar essa mensagem e fortalece a corrente de fé. Escreva: eu estou firme com a verdade, ou bispo, oro com o Senhor. E, se o seu coração está tocado, compartilhe este vídeo. Porque quando a verdade se revela, ela tem o poder de transformar. A jornada está só começando. Se você chegou até aqui, o que vem a seguir vai mexer com você de uma maneira que talvez nem imagina. Não perca! O que o bispo está prestes a revelar pode mudar tudo. O bispo continuou a narrativa, sua voz agora mais firme, mas ainda carregada de dor e convicção. Ele começou a contar que toda aquela história não se iniciou recentemente, mas há anos, bem antes de qualquer movimentação pública. O que as pessoas estavam vendo agora, ele já havia visto há muito tempo. Mas, por uma razão que ele não sabia explicar, guardou, se calou, se escondeu na oração e pediu sinais. Ele pediu provas, direção, buscando a vontade de Deus com todo o seu ser. Ele fez uma pausa, bebeu um gole de água e olhou diretamente para a câmera, como se buscasse transmitir a gravidade do momento a cada um que o assistia. Eu sei que o que eu vou dizer pode ser tirado do ar, pode ser mal interpretado, pode virar corte em rede social. Mas Deus conhece meu coração, e se Ele mandou falar agora, é porque tem alguém que precisa ouvir, disse, e o público, já arrepiado, sentia a força de suas palavras, mesmo sem entender completamente do que se tratava. O que mais impressionava, no entanto, não era nem o conteúdo que ainda estava por vir, mas a força do sentimento que transbordava daquelas palavras. Mesmo sem saber a totalidade da história, muitos comentavam, emocionados, que estavam com lágrimas nos olhos. A tensão no ar era palpável. Bruno Leonardo prosseguiu, contando que por muitos anos ele acreditou que aquela inquietação era algo pessoal, que talvez fosse um julgamento, ou até mesmo um erro de crítica. Tentou afastar os pensamentos, mas quanto mais ele tentava fugir, mais sinais surgiam. Eu vi coisas que me fizeram tremer. Mas o que realmente me doeu foi o que ouvi com meus próprios ouvidos. E isso foi o que me fez acordar, ele disse, e a frase cortou como uma espada no silêncio da transmissão. O chat ficou em total silêncio por um instante. O mundo parecia suspenso, esperando. A maioria das pessoas simplesmente parou de escrever, completamente absorvidas no momento. A cada palavra do bispo, a expectativa aumentava. Era como se o mundo espiritual inteiro estivesse prendendo a respiração. Não havia como não se emocionar com a profundidade do que estava sendo compartilhado. Bruno continuou: eu lutei com Deus, pedi para ele me deixar de fora. Disse que era pesado demais para mim, que eu não queria ser porta-voz de nada assim. Mas ele respondeu de forma clara: se você não falar, vai carregar essa culpa sozinho. O bispo então contou sobre uma vigília em silêncio, em um monte onde costumava orar. Ali, Deus confirmou tudo. Não com palavras audíveis, mas com uma paz que invadiu seu peito e uma visão que o deixou sem sono. No entanto, o nome que até aquele momento ainda não havia sido revelado só veio depois, em uma conversa com outro líder espiritual, que preferiu manter tudo em sigilo. O nome de Valdomiro veio acompanhado de lágrimas, não de raiva, nem de acusação, mas de dor. Dor por aquilo que ele viu. Bruno declarou com seriedade: eu não vim aqui atacar ninguém. Não sou juiz, mas sou servo. E se um servo de Deus vê algo que pode ferir o rebanho, ele tem a obrigação de alertar. Enquanto a live alcançava quase 20.000 espectadores ao vivo, o público não estava atraído por um escândalo, mas pela seriedade com que tudo estava sendo conduzido. Não era uma exposição gratuita, mas um grito engasgado há anos, um grito que finalmente encontrava voz. Bruno Leonardo deixou claro que não estava generalizando. Não se tratava de todas as pessoas ligadas ao ministério, mas de algo específico e profundo, algo que poucos tiveram coragem de tocar. Eu esperei o tempo de Deus. E se esse tempo chegou agora, é porque algo vai mudar, ele afirmou com convicção. E com essas palavras, ele finalizou aquele terceiro trecho da live com uma declaração que deixou todos ainda mais ansiosos. Se você acha que já ouviu algo forte até aqui, espero que venha seguir, porque no próximo momento eu vou dizer o que foi que me fez perder noites de sono por causa de Valdomiro, disse, com os olhos cheios de emoção.
O chat ficou ainda mais agitado. Deus está me preparando para ouvir essa verdade, escreveu um seguidor. Outros comentavam, eu não vou sair antes de ouvir tudo. O silêncio, agora carregado de emoção e expectativa, tomou conta da transmissão. O bispo estava diante de uma enorme responsabilidade, mas não parecia mais hesitar. Algo maior do que ele estava movendo suas palavras, algo que ultrapassava qualquer desejo de notoriedade ou exposição. Era uma necessidade visceral de compartilhar a verdade, por mais difícil que fosse. Você que está aí com o coração apertado, saiba que eu também já estive assim. Eu também já chorei em silêncio, pedindo direção a Deus. O que eu vou dizer pode abalar estruturas, ele concluiu, seu olhar firme na câmera, transmitindo a força e a dor que ele carregava. O chat se encheu de mais comentários como, meu coração tá acelerado, bispo. Deus está nessa live, é forte demais. Outros, ainda mais emocionados, escreveram, comenta, eu não vou sair antes de ouvir tudo. Cada palavra, cada frase carregava o peso de uma revelação que estava prestes a transformar tudo. E aqui, quero te pedir uma coisa importante, deixe seu comentário agora mesmo com a frase, estou aqui até o fim. Bispo, isso não é só engajamento, é unidade espiritual. Você pode não imaginar, mas seu comentário pode manter essa palavra viva e alcançar quem precisa. Volte à live e preste atenção. Bruno Leonardo começou a compartilhar experiências espirituais que antecederam esse momento. Momentos que ninguém viu, que não foram gravados, que não foram publicados. Foram momentos vividos a portas fechadas com Deus. Ele falou sobre madrugadas em que acordava com o coração acelerado, dias em que sentia angústias inexplicáveis. Situações em que, mesmo sorrindo por fora, seu espírito gritava por respostas. Eu achei que era só cansaço, achei que era só minha alma abatida. Mas Deus foi clareando tudo, e foi aí que algo começou a mudar, ele disse, com uma convicção crescente. Segundo o bispo, Deus começou a cruzar pessoas em seu caminho. Homens e mulheres que, sem saber, confirmavam visões, sentimentos e inquietações que ele já tinha. Era como se um quebra-cabeça invisível estivesse sendo montado, cada peça uma revelação. Ele chegou a dizer, teve um dia que eu sentei no banco de uma igreja. Não era culto, era só silêncio. E ali, sem ninguém me ver, eu chorei feito criança. Porque naquele momento eu entendi, eu não podia mais fugir. O público estava eletrizado. Muitos diziam nos comentários que sentiam a mesma coisa há tempos, como se uma inquietação espiritual os acompanhasse, mas sem saber o motivo. Outros afirmavam que já haviam visto sinais parecidos no ministério de Valdomiro, mas tinham medo de falar, de pensar, de julgar. O que Bruno estava fazendo ali era mais do que um desabafo. Era um ato profético. Ele estava aos poucos tirando o véu do invisível, mas sem pressa, sem escândalo. Tudo com a reverência de quem sabe que está tocando algo extremamente delicado. Eu não estou aqui para causar divisão. Eu estou aqui porque não posso mais carregar isso sozinho, ele declarou, com a voz embargada. Nesse ponto, ele compartilhou uma visão que teve em oração. Ele viu uma multidão caminhando para um abismo, cegos, segurando as mãos uns dos outros, enquanto uma figura sorria ao fundo. A imagem o deixou sem sono por dias, e ao perguntar a Deus o que significava aquilo, a resposta foi direta: se você não alertar, vai assistir todos eles caírem. Bruno Leonardo, então, começou a falar sobre uma pregação específica feita por Valdomiro, que foi o estupim final para tudo isso. Uma frase dita naquela pregação mexeu profundamente com ele. Não por ser polêmica, mas porque, segundo o bispo, ela contradizia princípios sagrados da palavra de Deus. Mas, mais uma vez, ele parou antes de citar qual foi essa frase. Eu vou dizer o que foi, mas não agora. Porque eu sei que tem gente ouvindo essa live que ainda não está preparado, ele disse, com uma seriedade que fez o público segurar a respiração. A tensão aumentou, e quem assistia mal conseguia se mover. Era como se cada segundo daquela transmissão estivesse carregado de poder. O celular de Bruno Leonardo começou a receber notificações. Líderes, pastores, até mesmo membros próximos, pedindo que ele tomasse cuidado, que não falasse, que não se envolvesse. Mas o que mais tocou o bispo foi quando ele leu uma mensagem ao vivo de um anônimo.
Bispo, não se cale. Eu fui enganado por muito tempo e quase perdi minha fé. Só voltei para Jesus porque vi suas pregações. O bispo ficou em silêncio por quase 1 minuto. É por isso que eu estou aqui. É por pessoas como você que eu vou continuar, ele disse, com os olhos marejados de emoção. E com isso, ele fez uma promessa. No próximo momento, eu vou contar o que foi que me fez chorar por dentro ao ouvir Valdomiro naquele púlpito. Comente agora mesmo, bispo, estamos com você. Ajude esse vídeo a alcançar quem precisa. O que será revelado no próximo trecho é algo que, segundo ele, pode mudar a forma como muita gente vê a fé. O chat se encheu de palavras de apoio e fé. Eu estou aqui até o fim. Era a frase que dominava os comentários. Algo grande estava prestes a ser revelado, e todos sentiam que as palavras do bispo tinham o poder de transformar realidades, tocar corações e abrir os olhos para uma verdade que, até aquele momento, estava oculta. E você, está pronto para ouvir? Não desista agora. O que vem a seguir pode mudar tudo. Estamos juntos nessa jornada. A sala estava em silêncio. Não havia mais música de fundo, não havia mais sorriso na tela. O que havia era uma multidão de corações batendo no mesmo ritmo da expectativa. No chat, os comentários explodiam a cada segundo. Gente dizendo que estava com frio na barriga, outros afirmando que nunca tinham visto o bispo Bruno Leonardo tão sério, tão tomado por um temor santo. Eu pedi a Deus um sinal, e ele me deu mais de um. Eu lutei comigo mesmo para não dizer nada, mas agora eu preciso contar, ele disse, com a voz firme, mas emocionada. Nesse instante, o bispo Bruno Leonardo se aproximou da câmera. O rosto já demonstrava cansaço, mas não um cansaço físico. Era o peso de quem carrega uma verdade que poderia balançar estruturas. Ele respirou fundo e, com uma sinceridade que cortava o ar, disse: eu estava assistindo a um culto em silêncio, como faço quando quero orar sem ser visto. E ouvi algo. Algo que no início achei que era erro de interpretação, mas não era. Estava claro. Era ele. Era o Valdomiro. O público segurava a respiração. Alguns já começavam a comentar: fala logo, bispo, meu coração não aguenta. Eu sabia que vinha bomba, isso é mais sério do que parece. Então, com cuidado, quase paternal, Bruno revelou o trecho da pregação de Valdomiro. Ele dizia: há bênçãos que só chegam se você sacrificar tudo, até o que você não tem. Que Deus se comove com o desejo de dar, mesmo que seja um sacrifício de dor. E que se alguém não alcança milagres é porque ainda não aprendeu a dar além do limite. Por um instante, o bispo se calou, fitando a câmera. Meus irmãos, isso é perigoso demais, ele disse, agora com uma intensidade diferente. Pela primeira vez na transmissão, Bruno levantou a voz. Não em ira, mas em zelo pela palavra. O Deus que eu sirvo é o Deus que deu o filho dele por mim. Ele não pede para você dar o que você não tem. Ele não mede seu valor pelo que você deposita. Ele olha pro seu coração, não pro seu bolso. A emoção tomou conta. Gente chorando nos comentários, pessoas confessando que já haviam se sentido culpadas por não terem dinheiro para comprar um milagre. Muitos estavam ali, ao vivo, compartilhando a opressão que carregavam em silêncio. O bispo continuou: Valdomiro não falou isso uma vez. Ele repete isso há anos. E tem gente acreditando, achando que Deus é um cobrador de milagres. Mas Deus é um doador de graça. Bruno Leonardo fez questão de dizer que não estava atacando a pessoa de Valdomiro, mas combatendo a doutrina que, segundo ele, estava aprisionando multidões. Eu falo isso com lágrimas nos olhos, porque sei que há sinceridade nas pessoas que o seguem. Gente que ora, que jejua, que ama a Deus, mas que está sendo alimentada por um evangelho distorcido. Um evangelho de culpa, de medo, de barganha. Então, o momento mais intenso da live aconteceu. O bispo compartilhou uma visão que teve em oração, uma multidão correndo em direção a um altar com os olhos vendados. O altar estava quebrando, e eles não viam. Estavam sendo guiados por uma palavra que não vinha do céu. Nessa hora, Bruno Leonardo segurou o rosto com as mãos, e fez-se um longo silêncio. O público entendeu, ele estava chorando. Eu orei por Valdomiro e ainda oro,
porque todo homem pode errar. Mas eu não posso me calar, porque tem ovelhas do Senhor sendo conduzidas ao engano. E o sangue delas não vai cair sobre minhas mãos. Foi um momento de comoção coletiva. Muitos começaram a comentar testemunhos de dor, de confusão, de sacrifícios feitos em desespero, sem ver milagres, apenas frustrações. E então, com muito respeito, Bruno deixou um aviso: se você está me ouvindo e segue esse ministério, ore. Busque a palavra. Não aceite tudo o que é dito só porque vem de um altar. Nem o que eu digo. Vá para a Bíblia, busque o Espírito Santo, porque só ele pode te conduzir a toda a verdade. Para encerrar, ele disse algo que ficou gravado na alma de quem assistia: não me alegro em dizer isso, mas me alegro em ser fiel ao Deus que me chamou. Você que assistiu até aqui, por favor, comente agora: eu escolho a verdade. Esse comentário pode ser uma semente. Alguém vai ler, alguém vai se libertar, e talvez esse alguém seja você. O culto já havia terminado, a transmissão estava quase completando 2 horas de duração, mas ninguém saía. Ninguém queria sair. Era como se todos ali estivessem congelados no tempo, impactados por algo muito maior do que palavras. Era uma presença de Deus que preenchia a tela e o coração. Bruno Leonardo, ainda com semblante sério e comovido, respirou fundo. Seu olhar passeava pela câmera, como quem olha diretamente para a alma de cada pessoa. E então, com voz firme, mas suave, ele começou a encerrar: meus irmãos, essa mensagem não foi fácil de entregar, mas eu precisava. Porque chegou a hora. Chegou a hora de separar o santo do profano, o verdadeiro do que é apenas aparência, o altar de Deus dos palcos de vaidade. As palavras dele não vinham com arrogância, mas com um peso espiritual tão forte que fazia até quem estava distraído parar e prestar atenção. Ele não estava falando como um líder humano. Ele estava ali como um servo, um atalaia que viu o perigo e decidiu soar a trombeta. Não falei aqui para ganhar likes, nem para atacar ninguém. Eu falei porque o Espírito Santo me constrangeu a fazer isso. Porque tem ovelhas que estão bebendo veneno achando que é unção. Estão sendo levadas ao cansaço espiritual, ao medo, à manipulação. Os comentários não paravam. Pessoas relatando que, mesmo à distância, sentiam como se alguém tivesse tirado uma venda de seus olhos. Outros confessando que viveram anos e ministérios onde eram induzidos a dar tudo, até o que não tinham, na promessa de milagres que nunca vieram. Bruno continuou: não quero seguidores. Quero ver pessoas libertas. Quero ver gente entendendo que o maior sacrifício já foi feito na cruz. Você não precisa se mutilar espiritualmente para alcançar um milagre. Você precisa crer e continuar crendo, mesmo quando tudo parecer calado. Então, ele fez algo que raramente fazia. Pediu que todos colocassem a mão no coração e orassem juntos. Mas não uma oração por bênçãos. Era uma oração por discernimento, por sabedoria. Pai, abre os olhos espirituais dos teus filhos. Que eles saibam distinguir o que vem do teu espírito, do que vem da emoção. Que eles não sejam levados por promessas humanas, mas firmados na tua palavra. Livra-os, Senhor, de todo engano. Do engano dos altares modernos, do engano dos títulos, do engano da vaidade travestida de unção. Em nome de Jesus. O silêncio que veio depois foi denso, quase palpável. E então ele se despediu com uma frase que ficaria gravada na mente de todos que assistiram: não siga homens, siga Cristo. E se o altar onde você está não te leva para mais perto da cruz, então já está na hora de descer dele. Essas palavras ecoaram nos comentários como um trovão suave. Essa frase me libertou. Era tudo o que eu precisava ouvir. Vou reavaliar onde estou e quem estou ouvindo. Bispo, obrigado por essa coragem. Antes de encerrar a live, Bruno Leonardo olhou novamente para a câmera. Seus olhos estavam vermelhos, mas firmes. Ele disse: podem até tentarem tirar esse vídeo do ar. Podem até me criticar, mas eu não temo. Porque sei que quem me chamou foi Deus, e a Ele eu presto contas. E com o último pedido, ele concluiu: se essa palavra te despertou, deixe nos comentários. Eu fico com a cruz. Isso vai mostrar para o mundo que ainda há um povo que escolhe a verdade, mesmo quando ela dói. A tela começou a escurecer.
A transmissão chegou ao fim. Mas a mensagem ficou, não apenas nos servidores da internet, mas no íntimo de milhares de corações que naquele dia ouviram o grito de um profeta, em meio ao barulho das multidões.